A água é fundamental para a saúde da população e para o crescimento econômico. Só que o acesso à água tratada ainda é bastante restrito e usá-la de forma racional torna-se cada vez mais importante. Aumentar a eficiência dos sistemas de tratamento e de distribuição de água é um dos benefícios ao se incorporar soluções de digitalização ao segmento. A tecnologia pode ser uma valiosa aliada e, juntamente com a aprovação do marco regulatório do saneamento no Brasil, em 2020, cria-se um cenário de desafios e oportunidades para empresas do setor. Eu sou a Ariane Lopes e é sobre água e saneamento que nós vamos conversar hoje no Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Obrigada pela audiência e sejam muito bem-vindos. Para conversar conosco sobre as soluções da Siemens voltadas para água e saneamento, estão conosco dois especialistas no tema. Giovannino Di Niro, Head de Process Automation da área de Digital Industries da Siemens, e nosso outro colega, Valdeir Soares, desenvolvedor de negócios da área de Energy Distribution Systems da Siemens. Obrigada pela presença e sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Olá, Ariane. Prazer estar aqui falando de um tema tão importante para o Brasil e para todos os cidadãos brasileiros e empresas. Olá, Ariane, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante para a saúde pública e para o nosso mercado de saneamento. Muito bem, nós sabemos que a água é um dos principais recursos da natureza e também que ela é um bem escasso. Giovannino, você poderia trazer para a gente alguns elementos que demonstrem por que a escassez de água é um dos grandes desafios da sociedade atualmente? Bom, Ariane, excelente pergunta, excelente colocação. Acho que dentro desse tema a gente tem alguns fatores importantes. Então vou começar pelo fator vital, né? A água é um fator vital, é um elemento vital e a água é sinônimo de vida. Onde você não tem água, você não tem vida. Então esse é um dos principais fatores. Depois desse fator, existem outros fatores importantes. Tem fatores demográficos e geográficos, por exemplo, né? Quando você tem um crescimento populacional do jeito que a gente está tendo no mundo, né? A população só vem crescendo cada vez mais e ela vem crescendo onde a água não está distribuída uniformemente. Hoje o Brasil ele é um dos primeiros no ranking de água doce, né? em termos de reservas, e um exemplo já está aqui. Por exemplo, 70% da água encontra-se na região norte, 6% está na região sudeste. E aí, quando você confronta, por exemplo, que a água disponível na região sudeste abastece quase 45% da população do Brasil, nós estamos falando em algo em torno de 85 milhões de pessoas, você vê a completa distribuição não uniforme. E isso acontece no mundo também. Depois você tem outros fatores importantes, são fatores climáticos, né? O fator climático, a incidência pluviométrica, por exemplo, ela não é uniforme. Os ciclos climáticos não estão sendo nem mais repetitivos pelos fatores climáticos, e isso gera um pouco de escassez. E aí vão sendo seguidos por fatores econômicos, o crescimento do PIB, por exemplo, em 2050, a gente tem uma expectativa de ter 40% a mais de PIB em relação ao PIB atual. E isso demanda água. Por exemplo, a agricultura, o Brasil é um país agrobusiness, né? Onde 50% da água produzida é alocada na agricultura. Depois tem outros fatores que eu acho que são muito importantes, fatores de conscientização. Consumo consciente. Consumo consciente é um tema, na última crise hídrica que nós tivemos em São Paulo, ainda você via gente lavando carro, lavando calçada, e isso é um tema que gera escassez também. O esgotamento sanitário é um outro tema que causa impacto na natureza, por exemplo, contaminando os lençóis freáticos, contaminando os lençóis, toda a parte de rios, fora as perdas que são causadas durante o tratamento de água. Hoje, uma das principais perdas que na água tratada gera-se em torno de 38% de perda, e fora a poluição. Isso impacta onde? Impacta na saúde. Então, temos epidemias, pandemias, fora os vetores, né? A água disponível não tratada, por exemplo, na natureza, criam-se vetores. Vetores esses, por exemplo, a dengue é um vetor e que causa
grande impacto na saúde pública e privada. Bom, considerando tudo isso, esses fatores todos, a ONU, né, e o problema é uma preocupação mundial, ela lá em 1972, ela teve uma reunião em Estocolmo para criar efetivamente essa conscientização da água. E ao longo do tempo ela foi tendo N reuniões, agendas, criando e conscientizando os países, e criou o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, por exemplo, da água. E hoje, praticamente, nós temos uma temática a cada ano. Eles lançam uma temática, e esse ano, no Dia Mundial da Água, a temática foi valorizar a água. Então, o tema é tão importante, é tão relevante e com muitos fatores que acabam tendo impacto no recurso tão vital e importante para a sociedade e para o mundo, para os seres humanos. Ou seja, realmente é preciso endereçar esse problema, unindo esforços de vários setores, como você mencionou. No Brasil, o novo marco regulatório do saneamento trouxe perspectivas e desafios para as empresas do segmento. Valdeir, você poderia comentar a importância desse marco? Bom, Ariane, para entender a importância do marco, é necessário saber onde estamos atualmente. Hoje no Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões não contam com serviços de coleta de esgoto. A meta com o marco é garantir o atendimento de até 99% da população com água potável e 90% com tratamento de coleta de esgoto até dezembro de 2033. Outro ponto importante, um estudo da OMS mostra que a cada dólar investido em saneamento são economizados 4 dólares em saúde. E isso, devido à qualidade de vida da população. Em tempos de Covid, onde a higienização é fundamental, a falta de saneamento é um risco que potencializa esse problema. Outro estudo, de acordo com os estudos do Ministério da Economia, para atingir essa meta, será necessário investimentos em torno de 50 bilhões de reais por ano até 2033. Então, o novo marco torna obrigatório que os estados e municípios promovam a abertura de um processo licitatório para qualquer contratação de serviço de saneamento, abrindo caminho para ampliação da participação da iniciativa privada no mercado. Dessa forma, o marco propicia um ambiente de negócios convidativo a investimentos, possibilitando assim a viabilidade de grandes projetos através das empresas privadas, mas também pressionando as empresas estatais na promoção de iniciativas que busquem aumentar a eficiência operacional dessas companhias. Pelo que eu estou entendendo, as perspectivas são boas, mas eu também gostaria de analisar um pouquinho mais sobre as metas estabelecidas pelo novo marco. Algumas, inclusive, são bem audaciosas, como 99% da população brasileira com água potável em casa até dezembro de 2033 e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até essa mesma data. Elas acabam pressionando as empresas que pretendem investir no setor e garantir eficiência no tratamento e na distribuição de água. É isso mesmo, Giovanino? Onde a tecnologia entra nessa equação? Bom, Ariane, é isso mesmo. Antes de mais nada, eu acho que o novo marco, ele dá um foco muito grande na sociedade, no poder público e no poder privado. E como é que isso é transcrito? É transcrito basicamente com metas claras e objetivas na eficiência e no tratamento de água e esgoto. Então, por exemplo, se você tem 38% de água tratada que está desperdiçada, isso não pode ocorrer. Então, nós precisamos ter quase que fosse um compliance da água. Como é que eu trato esse bem tão importante sem ter nenhuma perda e aumentando a eficiência? Então, ela dá o poder aos municípios, os municípios vão fazer esse trabalho, essa implementação. Tem a Agência Nacional de Águas que está coordenando isso. E também, na verdade, as empresas efetivamente que estarão envolvidas, elas sejam públicas ou privadas, serão submetidas a esse tipo de controle ou de regras, Ou seja, não podemos desvalorizar a água, temos que valorizar a água. É muito importante que os investimentos do poder público tenham uma certa limitação, então eles precisam ser complementados com a parte privada. Isso tudo está dentro desse novo marco. A tecnologia, ela acaba sendo bastante importante para esse tipo de implementação desse marco e dessas exigências através de instrumentação. Por exemplo, se tem um cano que tem um rompimento de um cano ao longo de uma tubulação, que muitas vezes está muito, muito distante da cidade, e só fica sabendo que o cano rompeu-se depois de alguns dias que se perdeu água. Então, você tem instrumentação, você tem a digitalização, você tem a eficiência energética, ou seja, a tecnologia ela é fundamental para que a gente consiga implementar esse marco
regulatório. E mesmo porque, se não for a tecnologia, pela capilaridade que tem essas instalações ao longo do Brasil, isso acaba sendo muito difícil sem tecnologia. Fica evidente, então, que o abastecimento de água como negócio, ele se torna ainda mais atrativo à medida que consegue ser mais eficiente. Valdeir, qual é o papel da distribuição de energia nesse aspecto? Bom, Ariane, é importante entender, como funcionam as instalações elétricas para o segmento de saneamento. Uma das principais características, das instalações de saneamento consiste em subestações distantes do centro de operação, ou seja, isso implica em um longo trecho de percurso para os mantenedores. Locais muitas vezes também com ambientes agressivos, seja com partículas sólidas ou gasosas no ar, necessitando de equipamentos robustos para sanar esse problema. O papel da distribuição de energia, ele vem devido a uma necessidade de uma estrutura mais eficiente, ou seja, perder menos e produzir mais. E essa meta começa com uma infraestrutura bem desenhada. Em todas as fases de coleta, tratamento, distribuição de água tratada, se faz necessário o uso de equipamentos elétricos, tanto para distribuição de energia quanto para os acionamentos de motores e bombas. Equipamentos ineficientes aumentam o número de paradas e automaticamente elevam o custo de manutenção e a operação das empresas. Uma distribuição de energia eficiente e segura traz maior confiabilidade na operação das empresas, reduzindo perdas e garantindo que a população local não fique desabastecida por falhas em equipamentos elétricos. Giovanino, agora minha pergunta volta para você. A gente sabe que em praticamente todos os setores, a digitalização tem sido uma aliada poderosa para o aumento da eficiência e de produtividade. De que forma que a digitalização pode ser incorporada em sistemas de distribuição e tratamento de água e de esgotamento sanitário? Bom, Ariane, eu acho que a digitalização, ela realmente é uma ferramenta que traz eficiência, né? Ela é eficiência em todos os sentidos, eficiência na produtividade, na competitividade, na segurança operacional, e os custos de produção praticamente estão correlacionados com isso. Dentro do saneamento, as empresas de água, nós temos dois grandes fatores de custo. O primeiro fator é o custo de pessoas, né? Custo de pessoal. Logo na sequência vem o custo de energia elétrica. Hoje, para você ter uma ideia, a parte de energia elétrica que é consumida aqui no Brasil, ela equivale a aproximadamente o que uma Bolívia consome no país inteiro, né? E esse valor é destinado só à perda relacionada à água. Então, todos aqueles 38% geram um consumo de energia elétrica efetivo que equivale ao que uma Bolívia inteira consome. Então, quando você coloca a digitalização, você acaba tendo uma série de controles. Você sabe exatamente aonde você pode economizar energia elétrica, você pode encher o tanque, o reservatório, né, em horários que não são de pico. Você consegue fazer esse monitoramento à distância, você consegue fazer um forecast, né, ou seja, uma previsão, uma previsibilidade não só de custo, mas de produção. Ou seja, tudo isso é o que a digitalização traz para dentro da empresa. Do lado de fora da empresa, você também tem a questão dos controles que são externos, né? Controles, por exemplo, no consumo, o controle na emissão da conta de água, ou seja, tudo isso sendo digitalizado, você vai ter um processo mais eficiente, mais produtivo e as empresas vão conseguir economizar, o Brasil ganha, a sociedade ganha e a água agradece e o bem vital também. Excelente. E voltando então agora para o tema da energia. Valdeir, você podia falar sobre as principais soluções desenvolvidas para esse mercado, tanto para as estações de tratamento quanto para as redes de distribuição? Bom, Ariane, para a distribuição de energia, Siemens dispõe de uma série de soluções para ajudar os clientes nesses desafios. Por exemplo, um painel de média tensão Enexer. Ele possui uma operação confiável e um alto MTBF, ou seja, acima de 20 mil anos. Isso implica em uma alta disponibilidade para os clientes. Além disso, ele pode ser integrado ao NX Power Monitor, que é uma ferramenta de IoT voltado para energia. O que essa ferramenta faz? Ela traz informações de consumo energético, monitora
monitora a vida útil do equipamento, traz uma série de diagnósticos e também informações da manutenção, visando auxiliar os clientes a tomada de decisão e, assim, otimizar os seus custos operacionais. Todas essas informações estão disponíveis em um aplicativo mobile, de fácil acesso, que o operador pode ter acesso, visibilidade em qualquer lugar. Também dispomos de acionamentos por inversores de frequência, como o G120X, específico para o funcionamento de bombas no mercado de águas. E ele possui módulos de eficiência energética que chega até 20% de eficiência em relação ao consumo. E também relés inteligentes com funções de manutenção preditiva, que possibilita diagnosticar falhas em motores e bombas com dias de antecedência. Então, todas essas alternativas de equipamentos, elas também podem ser englobadas em uma solução em eletrocentro, que nada mais é do que uma sala elétrica construída dentro do site do fabricante e que pode ser projetado com uma estrutura elevada, porque em algumas estações de tratamento de água pode ficar muito próximo de lagos ou rios, que são regiões propensas a inundações. Então, essa estrutura elevada torna a instalação mais segura, prevendo esses acontecimentos, além de atender todos os critérios de instalação em ambientes agressivos, utilizando tecnologia de filtragem de ar e climatização da sala. Tudo isso sobre a responsabilidade do fabricante e uma interface única para o cliente. Assim, a integridade dos equipamentos ela é garantida dentro de uma estrutura de eletrocentro. Certo. E se nós estamos falando de um recurso tão escasso, como é a água, faz ainda mais sentido refletir sobre essas soluções tecnológicas do ponto de vista ambiental. Giovannino, você poderia falar sobre as soluções que contribuem para reduzir o consumo desses sistemas de distribuição de tratamento de água e esgotamento sanitário? Claro, Ariane. Na verdade, a Siemens hoje ela dispõe de um sistema chamado SIVA, Siemens Water, onde ele tem um portfólio muito abrangente no que diz respeito a todas as soluções direcionadas para água e saneamento. E algumas delas, nós estamos falando aqui sobre redução de perdas, perdas de energia. Tem o SIVA Optimum e aí tem o SIVA Leak, que é para perdas e vazamentos. Você tem uma outra derivada, que seria o SIVA Burst, por exemplo, que você pode controlar o rompimento de tubos. Você tem todo um aparato para você controlar a contaminação que pode ir para o meio ambiente e no meio do esgoto, por exemplo, poluentes. Você consegue controlar o consumo de energia de motores, você consegue ter toda a parte de, como eu falei anteriormente, controle de custos e a malha completa, não só do bairro, mas você consegue do bairro, do município, do estado e chega até numa nação, Você consegue identificar, por exemplo, os infratores poluidores, Em uma empresa, por exemplo, que lança um poluente ou lança líquidos corretos em lugares errados, Você consegue identificar. E sobre tudo isso, você consegue trabalhar com cybersecurity, ou seja, a cibersegurança, Hoje, quando você trabalha em sistemas digitais, você muito, muito, muito importante que você trate da segurança cibernética. Essa segurança cibernética, ela pode gerar uma proteção para todas essas malhas, evitando quaisquer ataques ou qualquer coisa que possa haver. E tudo isso dentro também com inovações que a Siemens tem produzido, já em andamento. A gente está vendo a tecnologia 5G sendo implementada e em muito breve nós vamos ter isso espalhado para o saneamento de uma maneira muito, muito eficiente, com redes privadas e tudo mais. Então isso basicamente a gente consegue, e é complementar ao que o Valdeir comentou agora há pouco, porque eu acho que esse portfólio é um portfólio muito abrangente e completo que nós podemos oferecer para as empresas de saneamento no Brasil e no mundo. Ótimo. E Valdeir, pensando em termos de incorporação de tecnologia, as soluções para saneamento também podem ser integradas a sistemas que já existem, conhecidos como os brownfields? Sem dúvida, Ariane. Além disso, a Siemens também pode digitalizar e monitorar ativos existentes, de forma a aumentar a confiabilidade e a transparência desses ativos. Também é possível aplicar retrofits, ou seja, você pegar um equipamento existente e reformá-lo com uma solução nova da Siemens. Também é possível aplicar modernizações nesses espaços, de forma a aumentar a segurança operacional. E
No contexto de equipamentos novos, obviamente eles podem coexistir com essas instalações mais antigas. A vantagem dos equipamentos novos é que eles vão estar atendendo todas as normas atuais, toda a legislação necessária para proporcionar a segurança dos mantenedores e assim dar uma segurança adicional para os clientes buscarem uma migração tecnológica gradativa. Nesse contexto, a Siemens, com mais de 110 anos no Brasil, ela tem se posicionado como um parceiro tecnológico para os projetos de longo prazo. E como o marco regulatório ele tem essa meta até 2033, para os investidores que iniciarem os projetos nos próximos meses, a Siemens com certeza pode ser um parceiro para trilhar nesse caminho aí de modernizações das instalações. Que ótimo. Então fica claro que as perspectivas são boas tanto para novos projetos como para sistemas já existentes. E no final quem ganha é o meio ambiente e as gerações futuras. Eu quero agradecer muito a vocês dois por essa conversa tão rica sobre saneamento e que trouxe também algum esclarecimento aí muito importante para os nossos ouvintes também. Muito obrigada, Giovanino e Valdeir. Bom, Ariane, é um privilégio estar aqui, podendo compartilhar e contribuir com um tema tão relevante para o ser humano, para o Brasil, para o mundo. E eu quero agradecer não só a você, mas ao Valdeir pela excelente contribuição. E contem comigo, contem conosco para que a gente possa mover o país e o Brasil. Bom, obrigado, Ariane, pelo convite. Fiquei muito feliz em participar desse podcast. Obrigado, Giovanino, também pela rica contribuição com relação a esse tema, que não é só de mercado, não é só de uma política de Estado, mas também é de saúde pública. E isso é um interesse de todos nós, relacionado à qualidade de vida do brasileiro. Então, muito obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Quer ouvir novamente ou compartilhar este episódio? Acesse siemens.com.br/transformação digital, sem cedilha e sem acento. Eu sou a Ariane Lopes e adorei participar dessa conversa com vocês, mas nós podemos esticá-la um pouco mais. Tem alguma sugestão ou opinião sobre o programa? Então vem conversar com a gente nos nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.